Olá, gente, tudo bem? Eu tô aqui, fazia tempo que eu não gravava nada, e agora eu fiquei motivado a fazer isso, muito também para agradecer quem tem, na verdade, não me seguido, mas seguido os recortes que eu tenho colocado do Sri Nisargadatta Maharaj. São todos recortes que vêm de um livro chamado Eu Sou Aquilo. Esse livro é muito interessante porque ele traz diálogos desse mestre, né, desse mestre do Advaita Tantra, junto com algumas pessoas. Então é uma forma oral de transmissão de conhecimento, né? Não é ele que parou para escrever um livro, são simplesmente transcrições das conversas dessa pessoa. Então isso é muito interessante porque a grande parte, né, do real transmissão de conhecimento do yoga, do Advaita Tantra, ou o que seja, Advaita Vedanta, ele é feito de forma oral. Então esse eu acho que é a grande... Outros livros me perguntaram se eu conhecia e de fato eu não conheço, na verdade eu nem existem, né? Essas pessoas não estão preocupadas em escrever livros para divulgar essas coisas. Eles estão mais preocupados com outras coisas. Mas então, eu primeiro agradeço quem começou a me seguir, ou tem seguido, né, principalmente por esses recortes. E eu tenho algumas coisas para falar. É aquela coisa que às vezes a gente sai na chuva, a gente tem que acabar se molhando, né? Então, eu corro o risco de perder alguns dos poucos seguidores que eu conquistei, mas é isso, saio na chuva para se molhar. Então vamos lá, assim, primeiro comentando, e para quem não sabe, eu tenho feito uma especialização em psicologia junguiana, que eu acho demais, eu acho Jung realmente um cara muito legal, eu acho muito útil para até um determinado ponto, né, para um tipo de autoconhecimento é muito legal. Espero exercer com dignidade e com intensidade essa profissão, mas isso é uma coisa, é um tipo de autoconhecimento, diferente do autoconhecimento que esse texto, esses diálogos do Nisargadatta propõem, é uma outra coisa, são duas coisas diferentes. Mas eu estou falando isso porque para a gente ocidental, a psicologia junguiana faz muito mais sentido, é muito mais fácil de entender. E ela tem uma coisa também que é muito interessante. Jung vai dizer que qualquer caminho que você seguir pode ser bastante útil, desde que você se dê conta do que você tem a aprender em cada um deles. Então, assim, é tipo um joguinho de videogame. Você tem que passar de fases. Se você não passar daquela fase, aquilo vai aparecer para você de novo. Então, imagina que você está entre duas portas, né? Uma porta te leva para um abismo e a outra porta é o que vai te levar para a etapa seguinte. Então, você pode abrir uma porta e cair no abismo. Aí você vai voltar para aquela fase. Se você continuar abrindo aquela mesma porta, você vai continuar caindo no abismo. E aí essas experiências não vão te servir de nada, elas vão ficar só repetindo até que você abra a porta que te leve para a fase seguinte. Então, considerando isso, toda experiência que a gente tem na vida é válida. Qualquer caminho que a gente seguir vai valer de alguma coisa, desde que a gente se dê conta do que a gente tem a aprender com eles. Falando isso, para deixar todo mundo tranquilo de que tudo que a gente faz na vida pode ser útil, agora vamos para a parte mais delicada do que de fato eu queria falar, né? Eu tenho uma experiência no yoga, eu comecei fazendo o que eu chamava de yoga, e hoje talvez eu já nem chame, a minha noção de yoga hoje é muito diferente do que era no começo. Eu comecei a praticar uma atividade física. E eu até hoje pratico muitas vezes essa atividade física. Então é um yoga é uma prática desafiadora, é uma prática que me traz mais força, mais equilíbrio, mais flexibilidade,
Mas isso eu posso e poderia ter adquirido, por exemplo, se eu tivesse entrado para um grupo de calistenia, ou se eu tivesse entrado para um grupo de dança moderna. Então, essa mesma coisa que eu conquistei naquela atividade que era chamada de yoga, eu podia ter conquistado em várias outras coisas. Só que como eu entrei nessa com esse nome yoga, que era o nome que as pessoas davam a isso, eu fui percebendo que tinha outras coisas ali. E essas outras coisas não eram aquilo que as pessoas achavam, né? Fala, putz, o yoga mudou a minha vida. Na verdade, não era o yoga que mudava a vida. Qualquer atividade que você se comece a fazer, que nem eu estou falando, sei lá, você virei corredor de rua. Isso também mudou a minha vida. Quando eu era corredor de rua, eu também tinha uma vida diferente. Eu acordava às 6 da manhã, ia correr às 7, eu tinha uma alimentação que não podia comer qualquer coisa, porque eu sabia que isso interferia na minha corrida. Eu quase não bebia, porque também isso interferia nos meus treinos. Então, como eu estava focado em buscar resultados em tempo, em performance, mudou a minha vida, porque eu fui me adequando a isso. Tá? Então, não é o yoga que muda a sua vida, qualquer coisa muda a sua vida. A mudança que o yoga vai trazer é uma coisa muito mais profunda, é outra coisa. Então, é dessa outra coisa que eu comecei a me dar conta. Mas levou um tempo, foi um caminho. Então, como eu fazia muito da parte postural, eu comecei a questionar para como é que aquilo funcionava. Então, eu cheguei no momento que eu me convenci, né, e me convenceram de que posturas era uma coisa do Tantra. Não tinha nada a ver com Vedanta. Vedanta é uma outra filosofia da Índia. Tinha a ver com a linha do tantrismo. Então fui eu descobrir o que era tantrismo. E aí a gente entra numa outra dificuldade. O que é tantrismo, o que é tantra para a gente aqui no Ocidente é praticamente uma terapia sexual, que não tem nada a ver com o tantra, o tantrismo lá na Índia, na sua origem. Tantrismo na Índia e na sua origem é outra coisa. Então pronto, a gente já começa a entrar com as várias fake news que envolvem esse assunto. Essa do tantrismo é uma delas. Mas vamos lá, aí eu me meti num curso de introdução ao Tantra. Nesse curso de introdução ao Tantra, eu descobri que existem inúmeros tantras e existem inúmeros textos tântricos. E que só num deles existe a prática de asanas e de pranayamas com objetivos espirituais. Só numa dessas linhas, que é a da tradição nata. Então, a tradição nata é onde, de fato, eu encontraria a explicação de por que a gente usa, por que e como funcionam os asanas, como é que funcionam os pranayamas, e no caso dos natas, do Hatha Yoga real, lá na origem, como ele foi de fato planejado, né? Essa ciência Hatha Yoga, são 4 partes. Tem os asanas, os pranayamas, os mudras e os layas, feitos de uma forma específica, que aí não cabe nesse vídeo, eu teria que gastar muito mais tempo para contar para vocês como é que é isso. Mas o uso de asanas, e de uma forma completamente diferente daquilo que a gente faz aqui e entende como asana, o que a gente faz aqui e entende como asana, para os yogis nata, para os yogis, para os hatha yogis de verdade, é simplesmente uma preparação para fazer asana. Porque a asana é feito em permanência, no mínimo de 10 minutos para cada postura. E olha que são posturas bastante complexas, né? Imagina você fazendo, quem conhece, quem sabe fazer, Mayurasana por 10 minutos. Não é para qualquer um, você precisa estar preparado para isso. Mas então eu descobri isso, que não era qualquer tantra, era o tantra dos natas. O tantra dos natas é um tantra específico, ou um conjunto de tantras, né? Conjunto de textos revelados, que no seu conjunto é o que é chamado de Siddha Siddhanta Tantra. Então vamos lá. Aí depois eu busquei e encontrei um mestre Hatha Yogi que fez todas as iniciações, aprendeu tudo que tinha que aprender lá na Índia.
A gente pode comparar como se ele fosse, como se ele é, na verdade ele é ainda, né? Um faixa preta de Hatha Yoga. Alguém que passou por todas as outras faixas, apesar no yoga não ter faixa nenhuma, e recebeu a faixa preta do seu mestre. Chegou o mestre dele, faixa preta, bam, 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 e falou, pronto, agora você está pronto para ensinar, porque você já aprendeu tudo que eu tinha para te ensinar. E aí ele pode começar a ensinar e, na verdade, ele pode começar a iniciar, a seguir a tradição. E a tradição, de fato, é essa coisa que vem de mestre a discípulo. Quem quiser saber como é que isso que eu estou falando agora chegou até mim, no meu link, ali na bio, você vai ter um link para todo o meu parampará, né? Toda a minha linhagem que começa desde Shiva, chega no Rajinath, que é esse meu professor mestre, que é quem me ensinou. É com quem eu aprendi, na verdade. Então, para quem quiser saber o que é uma linhagem de fato, clica lá, vai lá na bio, você vai achar um link que vai mostrar todo mundo, né? Desde Shiva, Matsyendranath, Gorakshanath, até chegar nessa pessoa com quem eu aprendi, que chama Rajinath Ji Maharaj. E seguindo nisso, agora eu me perdi, porque eu já esqueci o que eu ia falar. Bom, lembrei aqui do por que eu estava falando isso tudo. Eu estava falando isso tudo para colocar de onde vem tudo que eu estou falando, né? De onde vem esse conhecimento. Então vem dessa tradição nata e dessa linhagem específica que termina, né? Nessa pessoa no Rajinath. Outras linhagens vão ter um outro tipo de abordagem, provavelmente, né? O Rajinath em si é uma pessoa muito racional, né? Ele é uma pessoa bastante racional. Então, o caminho dele é um caminho com muita lógica. E como eu também sou uma pessoa bastante lógica, até porque a minha formação inicial, né, a primeira delas, eu me formei em engenharia. Então, eu sou uma pessoa lógica. Então, nisso eu tive essa afinidade de lógica. Então, eu busquei lógica e encontrei lógica. E, de fato, o yoga tem muita lógica. Então, você tem que usar a mente, você tem que ter não um controle, mas você tem que entender de corpo, entender de mente para poder ir além deles, né? Se você não entende nada, você só vai ficar perdido, principalmente na confusão mental. Então eu estou também falando isso tudo e eu vou trazer duas coisas que esse mestre fala. Uma delas é a definição de Hatha Yoga e a outra é como é que ele define o yoga do Ocidente, esse nosso yoga moderno do Ocidente, que também é o yoga que você vai aprender lá nos ashrams para europeus, para turistas na Índia. Vai ser mais ou menos a mesma coisa, como se fosse um retorno dessa mesma ideia no que o yoga se transformou no Ocidente, que volta para a Índia e você se retroalimenta. Nesses ashrams não tem indianos. Os indianos que estão ali são os que estão trabalhando. Indiano vai buscar yoga em outro lugar, né? Nunca vai nesses ashrams. Esses ashrams são cursos feitos para turistas. Então é só reforçar o mesmo yoga, a mesma ideia de yoga que a gente tem aqui no Ocidente. Eu vou colocar primeiro, eu vou ler essa definição de Hatha Yoga. Então, ó, Hatha Yoga é um processo de manipulação sensorial que visa sutilizar a percepção rumo à presença daquilo que é a mais sutil de todas as coisas a serem percebidas, a grande presença do silêncio, atrás, além e apesar de todos os barulhos, e elevar essa percepção a um ponto em que o yogi se dissolve tanto que não reste mais nenhuma barreira entre uma pessoa percebendo e o silêncio sendo percebido, e essas duas coisas se tornem um só. Nesse ponto, o yogi pode dizer: eu sou a grande presença do silêncio. Essa é a definição do meu professor, meu
mestre, a gente pode chamar assim, Rajinath Ji Maharaj. Cabe algumas explicações, mas também não precisa, talvez a explicação seja por si só. Essa questão do silêncio talvez seja uma coisa um pouco mais delicada de se entender. A gente podia usar outras palavras para silêncio, mas silêncio, na verdade, é uma palavra que define bem, né? Sem se mencionar muito divino, Deus, mas também poderia usar essas outras palavras para definir isso. Dito isso, a gente tem a questão do como é que ele coloca, como é que ele define o yoga aqui no Ocidente. Ele diz o seguinte: o yoga é aquilo que não é misturado com aquilo que não tem nada a ver. O que ele quer dizer com isso? Bom, yoga não é uma atividade física, o yoga não é para a saúde, o yoga não é fisioterapia, o yoga não é para deixar você mais equilibrado, nem mais forte, nem mais isso, nem mais aquilo. Existem um monte de outras atividades que vão fazer isso tão bem ou até melhor do que isso que a gente chama de yoga. Yoga é outra coisa. E eu até tenho um livro com esse nome, Yoga é Outra Coisa, que também está lá num dos links da bio. Então, quem quiser ter uma introdução ao que é esse Hatha Yoga, o que é yoga na visão da tradição nata, que é a tradição que é de onde surge e onde é preservado o Hatha Yoga conforme ele surgiu desde a origem, é essa tradição nata. Com qualquer outro sadhu, qualquer outro Hatha Yogi vai fazer o mesmo Hatha Yoga dos natas. O real, né? Não essa coisa que a gente chama hoje em dia aqui no Ocidente de Hatha Yoga nem de Yoga. É completamente outra coisa. É isso que eu estou querendo colocar aqui também. Então, dizendo que o Yoga é aquilo que não é com o que não tem nada a ver, é uma junção de uma ginástica, que são uma série de posturas, com uma filosofia que não tem nada a ver com a filosofia que explica essas posturas, que é, no melhor dos casos, na verdade, as pessoas buscam o Vedanta, que é uma coisa muito mais acessível, tanto aqui quanto na Índia. Só que o Vedanta ele é quase que ele é incompatível com o uso de posturas, com o uso de pranayamas. Se todo mundo que se aprofunda de fato no Vedanta vai parar de fazer essas práticas porque elas não fazem sentido. Uma coisa não combina em nada com a outra. Isso quem vai se aprofundando nesse caminho do Vedanta. O caminho do Vedanta é um ótimo caminho, também é muito bom, só que não tem a ver com o uso de posturas e com o uso de pranayamas, de mudras, de layas. Não tem a ver. Isso tem a ver com a tradição tântrica. Esse Siddha Siddhanta Tantra que eu já comentei. Outra coisa que acontece aqui, e que eu percebi muito agora, né, estudando Jung, o que a gente tem aqui como Tantra Yoga é, na verdade, a interpretação do Jung de textos, alguns poucos textos de alguns poucos tantras traduzidos do sânscrito por europeus, lá em 1910, 1920, por aí, interpretados pelo Jung, Carl Gustav Jung, o criador da psicologia analítica, que, como eu já falei, eu estudo isso, é ótimo, só que ele não foi questionar nada com nenhum yogi, ele não foi buscar yogis para explicar aqueles textos para eles, muito menos essas pessoas que foram traduzir esses textos. Um outro problema é que esses textos, eles têm, boa parte deles está correto, tipo, sei lá, 70% está certo. A dificuldade é que ninguém sabe quais são os 30% que estão errados. Então, é um livro que fica melhor jogar fora e não ler, porque se você não tem um guru para te explicar aquilo de fato como é, você vai ficar com os 30% errado para você também. E aí, no fim, vai dar tudo errado. Então, como diz esse meu mestre, o Rajinath,
Nenhum texto, nenhuma escritura do hinduísmo foi feita para você ler sozinho. Se você lê esses textos sozinho, você vai interpretar uma coisa que é muito mais sua do que o que o texto quer passar de fato. Para você entender o que o texto quer passar, você precisa de alguém que aprendeu com alguém que saiba daquilo de fato. Como esse meu mestre aprendeu com o mestre dele e eu aprendi com ele. Então precisa disso, senão você vai aprender uma outra coisa. Que no caso do Jung foi muito útil para o Jung corroborar a própria teoria dele. E também ele não tem culpa de ter feito seminários falando sobre a interpretação da Kundalini Yoga, do jeito que ele chama, porque naquele momento ele estava fazendo a parte dele, ele estava estudando a ideia dele, né? Ele não tem culpa se depois, nos anos 60, 70, veio um movimento chamado Nova Era, que começou a tratar aquilo como verdade. E aí muito do que a gente tem como filosofia do yoga hoje vem disso, vem desse movimento Nova Era, que misturou tudo e que entendeu tudo de uma forma diferente da forma que os yogis entendem. Então isso também é uma outra parte do que não tem nada a ver. Então é o que não é ginástica, não é busca de saúde, com o que não tem nada a ver, não é filosofia nem Vedanta e muito menos algo do New Age. Então é isso, se você de fato quiser saber como e para que funciona a asana, pranayama, mudras, que também não tem nada a ver com os mudras de mãos da dança indiana, e laya, você vai ter que buscar o Siddha Siddhanta Tantra. Isso você encontra, eu posso ajudar, não sou nenhum mestre disso, mas tenho conhecimento suficiente, e é isso. Tipo, não misture o que não é com o que não tem nada a ver, porque você vai estar só alimentando a sua ilusão e alimentando a ilusão dos outros. Eu sei que isso não vai ser simpático para muita gente ouvir, até porque muita gente de fato investiu muito tempo e dinheiro em aprendizados, que depois eu estou falando aqui que esses aprendizados não têm nada a ver, mas isso é uma coisa que com alguma maturidade você acaba aprendendo, né? Que tem coisa que você tem que jogar fora. E outra coisa que você tem que aprender, que eu aprendi também a duras penas, é que tem coisas para a gente aprender, a gente precisa relevar parte daquele que está nos ensinando, né? A parte desagradável daquela pessoa, ou daquele método que a gente vê que tem muita coisa para aprender, essa parte a gente tem que relevar. É desagradável, mas o conhecimento vale mais a pena. Foi isso que eu fiz e é isso que eu tenho que fazer até hoje, né? Mesmo fazendo curso de psicologia junguiana, tem muita coisa que eu preciso descartar, deixar para lá e seguir em frente, para poder aprender de fato o que importa. É isso, é esse o recado. Espero que vocês não sumam, não me descartem, não me continuem seguindo e ouvindo um pouco do que eu estou dizendo. É isso aí. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau.